Olá pessoal, bem-vindos para mais um programa aqui do canal Quadrinhos e Companhia. E hoje seguindo aquela série O que vem por aí no universo de Tex Willer. Primeiramente, né gente, muito obrigado pela sua companhia em cada programa que a gente faz. Com todo o amor, com todo o carinho, né pessoal, dentro daquelas limitações que nós temos de tempo, né, que é pra gente poder fazer aí as edições dos vídeos. Muitas vezes a nossa correria não nos permite, mas temos feito aí o máximo que a gente pode. E da parte de vocês também um carinho muito grande, e eu sou muito grato a vocês, a todos vocês, né? E é claro, fique sempre bem à vontade para deixar o seu like, para deixar o seu comentário, e é claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Não esqueça de marcar o sininho, confere aí se está marcado o sininho, né? Se ele está sinalizado, que você vai receber aí as notificações toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, um programa novo aí no canal. O programa de hoje, então, dentro da série O que vem por aí no universo de Tex Willer, é uma série que eu estou adorando fazer, tá gente? Porque está me levando a pesquisar o que vem por aí do universo de Tex. Eu confesso para vocês que estou muito feliz e muito contente com o que a editora italiana tem feito com o Tex, tá? De um tempo para cá, a editora tem destacado muitos profissionais para trabalhar nas séries de Tex, produzindo muito conteúdo. É bem verdade que alguns fãs de Tex no Brasil, em função de toda essa demanda apressada, muitas vezes, dá a entender que a qualidade tenha baixado um pouco. Muitas vezes a nossa saudosidade, né, de alguns momentos do Tex nos leva a achar que a qualidade do Tex tem diminuído, mas eu creio que não, tá gente? É claro que nós temos grandes histórias de Tex que elevou muito o padrão de Tex, mas temos muitas outras também fracas lá no passado também, né? Então acredito que dentro de uma média o Tex se mantém muito 10, muito legal, né? E aí então a nossa alegria, o nosso prazer de estar lá buscando tudo que está surgindo de Tex e trazer aqui para vocês. Por isso essa série, tá gente? Legal, muito bem. E nós vamos falar hoje sobre um personagem que estará voltando para os arcos aí, para as histórias de Tex. Um inimigo, né? Claro que os inimigos não duram muito, né? Depois voltam, mas enfim. Vai participar de um arco aí ano que vem, chegando aqui para nós no mês de junho, no número 596. Estou falando do Mestre, o inimigo, né, que já enfrentou o Tex duas vezes. Tex venceu ele duas vezes, mas é um inimigo muito astuto e estará de volta aí ano que vem, 2019. É claro, né gente, se a Mito seguir rigorosamente a ordem como está sendo publicado na Itália. Fique tranquilo, porque eu vou falar dos primeiros dois confrontos, mas vou estar então dentro de um determinado momento revelando os spoilers, e vou colocar então alerta de spoiler aí para vocês quiserem pular o vídeo, né? Se não quiserem, você que ainda não acompanhou as histórias e vai se preparar para esse terceiro confronto, vou dizer para vocês já também onde saíram essas histórias, e você então vai poder pular essa parte aí dos spoilers, ok? Mas o spoiler principal, né gente, não tem como a gente não dizer, né? Se vai voltar aí pela terceira vez, é sinal que ele sobreviveu nas outras duas vezes, né? Este spoiler não tem como a gente evitar e fugir dele, né? Tá falado. Muito bem pessoal, vamos falar então dos primeiros dois confrontos. Nesses dois confrontos, tá? Mas ainda não é com spoiler, só para vocês saberem quando aconteceram, quando eles saíram, né? Quais HQs que saíram. Já vai, quando eu entrar no spoiler eu aviso vocês, ok? Vamos lá então. Os primeiros dois confrontos então, Mauro Bozelli no roteiro e o Lettere, Guglielmo Lettere na arte, tá? Nos dois confrontos. Quando saíram? Tex mensal, anotei aqui, são muitos números, muitas informações. O confronto 1 saiu no Tex mensal 215, 216 e 217. O primeiro confronto. E o segundo confronto saiu no Tex mensal 348, 349 e 350. Certo? O Tex coleção, até agora saiu apenas o confronto número 1, que foi no 361, 362 e 363 do Tex Coleção. Tex Ouro já trouxe os dois confrontos, então anote aí. Tex Ouro, o confronto 1 saiu no número 5, e o confronto 2 com o Mestre saiu no número Tex Ouro número 60. Certo gente? Então aí os dois confrontos de Tex
contra o Mestre. E quem é este Mestre então, gente? O Mestre é um personagem, falando apenas do personagem ainda, tá, pessoal? O Mestre então é um personagem muito astuto, muito inteligente, de uma certa forma ele é um cientista, tá? Um químico que entende muito da questão de explosivo. Ele na verdade é um terrorista, essa é a verdade, tá, gente? Então ele manja muito aí da parte de explosivo, pólvora negra, e manja vários dispositivos assim que produzem explosões e causam terror em dois momentos. No confronto 1 foi na cidade de São Francisco e o confronto 2 na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Bem distinta, bem longe uma da outra, mas então foi em dois locais que ele escolheu para aplicar o seu terrorismo. Certo, pessoal? Agora, a partir de agora, então, vai entrar aí os spoilers. Eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre esses dois confrontos e logo depois a gente volta a falar aí sem spoiler, então, ou o que a gente sabe aí sobre o confronto 3. Ok, pessoal? Então, pessoal, vamos aí para o confronto número 1 e é claro, com um spoiler. Se deu lá, pessoal, no Tex número 215, então com o roteiro de Mauro Bozelli e a arte de Guglielmo Lederi. Ali, pessoal, então, nessa história, o pano de fundo, então, é uma ameaça terrorista, né? Assim como no confronto 2 também, só que por o terrorista em si, que no início não aparece, ele faz chantagem pedindo $1 milhão. E aonde ele tem deixado vários rastros, né, para tocar o horror, o terror na cidade de São Francisco. E começando então lá no início da HQ com um navio que está no porto e aparentemente abandonado, mas se vai perceber que todas as pessoas a bordo estão mortas ou morreram na viagem até chegar ali. Tex então, estando na cidade, resolve ajudar o Tom Devlin, que é o agente de polícia, o chefe de polícia da cidade, e que começam então a fazer uma ampla e profunda investigação sobre as mortes. E as mortes vão evoluindo por contaminação de um vírus, de uma bactéria, de forma que as pessoas ficam cheias de úlcera e totalmente deformadas e morrem em poucas horas. E aí então se descobre que a bordo daquele navio também chegou um cientista, um pesquisador, enfim, um professor chamado Andrew Liddell, que veio a ser o nosso mestre, esse grande inimigo, muito astuto, inteligentíssimo, e ele está, no decorrer da história, ele deu uma semana, né, para receber o seu $1 milhão, senão ele ameaçava contaminar toda a água da cidade. E aí Tex e o comando da polícia resolvem então investigar a estação de tratamento da água da cidade e são atendidas pelo chefe lá, pelo engenheiro, que aparentemente deveria ser contratado já de longa data da empresa. Só que não se percebeu que aquele próprio engenheiro lá que cuidava do tratamento da água era o próprio mestre, o Andrew Liddell disfarçado então ali de engenheiro. Então a estratégia dele era contaminar toda a cidade com aquela bactéria, aquele vírus que ele mesmo tinha criado. Na verdade ele trouxe lá do Oriente, né? E estava ali desenvolvendo para ser mais nociva e mais perigosa. E no final da história, então, ele acaba sendo contaminado pelo próprio veneno. Mas ele acaba não morrendo por causa de um efeito um pouco retardado de um antídoto e acaba salvando ele e ele é trancafiado em uma prisão. Agora para o confronto 2, pessoal. No confronto 2 inicia então lá numa prisão de segurança máxima, um manicômio tipo um Alcatraz, e lá está o mestre, né, preso ainda, sofrendo fisicamente, né, com o efeito então lá da contaminação do seu próprio mal, do seu próprio veneno. E ele já na prisão, ele arquitetou uma fuga extraordinária, pessoal. Eu até diria assim que o início da HQ é muito melhor que o final depois, tá? Mas assim, ó, é muito show, muito legal a forma como ele arquitetou a sua fuga da prisão. É claro, encontrou a ajuda de um guarda e também de dois presos também que acabaram fugindo com ele e acabaram montando uma equipe, uma turma, né, uma quadrilha, enfim,
lá na cidade de Nova Orleans. E uma sacada muito legal também, gente, que eu achei aqui, é que ele se disfarçou, digamos, numa carta, numa correspondência para o Tex, porque até então ele começou a arquitetar uma vingança contra a Tex, né? Lá no primeiro ele só queria $1 milhão lá como um suborno, né? Um resgate, né? Enfim, para acabar não destruindo São Francisco, matando lá uma boa parte da população. Aqui em Nova Orleans agora, além de $1 milhão que ele quer também, ele faz com que Tex vá até Nova Orleans. Mas uma coisa muito interessante, lá em Nova Orleans estava uma espécie de circo acontecendo do Buffalo Bill. Isso mesmo, o lendário Buffalo Bill, personagem real, que ele tinha uma espécie de Beto Carreiro World, né, comparando aqui com o Brasil, só que lá ele ia de cidades em cidades se apresentando. Uma espécie de circo, show do oeste selvagem, representava muitas coisas com os índios, enfim, e o Buffalo Bill então tinha esse espetáculo lá, e estava lá em Nova Orleans, e aí então o mestre muito esperto, sabendo da amizade de Tex com o Buffalo Bill, então falsificou uma correspondência do Buffalo Bill convidando o Tex para vir a Nova Orleans. Ele aproveitou isso então para tentar arquitetar uma super vingança contra Tex ali na cidade de Nova Orleans. Só que dessa vez não com um veneno, mas com um explosivo, né, gente? Ameaçando colocar toda Nova Orleans aos ares, né? Explodir toda a cidade. E para isso, claro, ele fez várias explosões, inclusive lá para sair da cadeia, ele explodiu uma parte da cadeia. Ah, mas da onde ele tirou o explosivo? Aí é que está o nome dele de mestre, né, gente? Manjava muito bem naquela época essas questões de pólvora negra, enfim, aquelas coisas todas. Dentro da HQ é bem introduzido esses elementos aí, fica bem legal, tá, gente? Conforme eu disse pra vocês, o finalzinho aqui não achei bem legal. Dá pra gente ver bem direitinho que eles estão forçando para jogar para um terceiro confronto. Mas enfim, né, faz parte aí desses grandes personagens, né, que ficam aí nessas histórias que acabam nos atraindo bastante, né, gente? Então está aí o segundo confronto. E chegamos então, pessoal, ao terceiro confronto, que está em pleno andamento lá na Itália, no mês de outubro, no mês de novembro e agora no mês de dezembro. Então 3 HQs saindo, um arco deve ser muito especial, né? Vou mostrar para vocês então a primeira capa aí, a Sombra do Mestre. Observe bem no meio da imagem ali, no meio das nuvens, né? Tem um rosto um pouco deformado ali do mestre, né? Com um olhar sinistro, planejando novamente a sua vingança contra Tex. Então saindo então a Sombra do Mestre, o número 696 italiano, Manhattan, aí na tela para vocês, o número 697 italiano, e Pânico no Teatro, o número 698. Então, pessoal, um arco muito especial, como vocês puderam observar aí, então Manhattan, né, ambientado na cidade de Nova York. Então o terceiro confronto, cidade de Nova York. Eu, agora puxando pela memória, não me lembro de Tex ter pisado na cidade de Nova York. Washington sim, já algumas vezes. Provavelmente sim, né? Mas eu não me recordo. Até fica como uma dica para vocês aí, se vocês souberem do Tex mensal, né? Em que edição Tex, se é que Tex pisou na cidade de Nova York. Confesso que não me lembro. Mas então nós temos aí, gente. Temos também, vamos ter aí a participação do Pat McRyan, né, que teve presente lá no confronto 1, volta agora no confronto 3. O roteirista é o Mauro Bozelli, né, pessoal, que é o cara que eu mais respeito atualmente hoje, né, como sendo a mente pensante do universo de Tex. E também a arte do Maurizio Dotti. Maurizio Dotti, vou mostrar aí algumas artes dele para vocês dessa edição, desse confronto aí, né, pessoal. O Maurizio Dotti, ele tem se destacado bastante, inclusive ele está fazendo algumas capas de algumas coleções de Tex também, ajudando, vamos dizer assim, o Cláudio Villa, que é o capista oficial aí do universo de Tex.
Certo, gente? Então promete muito, chega para nós então aqui no Brasil lá em junho do ano que vem, né? Porque tem esse delay aí, mas vai chegar então no número 596 aqui para nós. 96, 97 e 98, junho do ano que vem. Ficando aí então a expectativa toda especial sobre este confronto que virá para nós aí. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, falando aí de mais esse personagem que está voltando do universo de Tex, né, pessoal? Nessa fase especial aí dos 70 anos de Tex, muitas coisas retornando, né? Muitas novas ideias trazendo de volta, utilizando os elementos já existentes aí do universo de Tex Willer, mas que eu tenho achado bem legal, tá, gente? Já tem outras coisas que ainda estão prometidas para vir logo aí, assim que a gente tiver informações, com certeza vamos trazer aqui para vocês. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje e, é claro, nos encontramos no próximo programa.